Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a relação que Roma tinha com a Judéia, com Israel no primeiro século antes de Cristo, Eu quero dialogar com vocês acerca disso. É necessário, porque muitas vezes isso é ignorado quando você lê o Novo Testamento, é ignorado quando as pessoas vão fazer uma discussão de cunho exegético, ou de cunho doutrinário, ou sei lá, seja o que for. Quando vamos mencionar os romanos, sempre mencionam Roma como algo negativo, como algo ruim, tudo que vem de Roma é ruim. Então, eu quero estar conversando com vocês porque hoje, essencialmente, agora há pouco, eu terminei de ler o primeiro volume de Grandeza e Decadência do Império de Roma. E, curiosamente, tem um capítulo aqui, antes do Monstro de Três Cabeças, no capítulo chamado Monstro de Três Cabeças, ele fala sobre o que? A tomada de Jerusalém. Tem um capítulo inteiro falando sobre isso. É claro que são 2 ou 3 páginas falando sobre a tomada de Jerusalém, antes de Cristo. Não é em 70 depois, é antes de Cristo. Isso aqui é a tomada por Pompeu. E aí as relações políticas que advêm disso. Então, primeiramente eu peço que você se inscreva nesse canal. Assine as notificações. Se puder se tornar membro para continuar apoiando o nosso trabalho aqui, eu peço que você se torne membro, para a gente continuar seguindo. Também na descrição desse vídeo você vai encontrar um curso livre de teologia, pagamento único, valor acessível, muito bom, tá? Eu sou um dos professores lá, então peço que se você tiver interesse de adquirir um curso e optar por um curso à distância, opte pelo nosso curso aqui, o link está na descrição. E é isso aí, vamos a mais este vídeo. Então, hoje eu terminei de ler esse livro, como eu mencionei, Tive o privilégio de terminar de ler esse livro, consegui. Foram 320 páginas. Peguei aí desde a semana passada para ler. Como eu estou com algumas aulas vagas, eu estou conseguindo meter bronca em mais de quase 100 páginas por dia de leitura, então a gente consegue ir mais rápido nas leituras. E aí o que acontece? Eu cheguei nessa parte em que o triunvirato toma o poder. Pompeu, ele foi um cara, eu nunca imaginei que Pompeu tinha pisado o pé em Jerusalém. Pompeu, ele toma o lugar de Lúculo. Vocês não precisam nem saber isso, mas pesquisem. Lúculo foi o grande general que começou os empreendimentos fora de Roma. Tipo assim, ele começa a correr atrás de um cara chamado Trigliceríades, alguma coisa assim, Brincadeira. É um nome mais ou menos desse gênero. E aí ele corre atrás desse cara e esse cara vai se escondendo através da Ásia. Então, todos os nomes bíblicos, nomes que você encontra na Bíblia, Capadócia e por aí vai, que você vê que está na Bíblia ali, esse cara ele foi passando e dominando. Então Lúculo foi atrás dele. Só que o Lúculo ele foi se exaurindo e por fim Pompeu toma o lugar dele. Nessa de Pompeu tomar o lugar dele, o Lúculo ele vai desbravando, ele vai praticamente assim tomando a Ásia pela força. Pompeu já chega, parte da Ásia já estava dominada e Pompeu ele não era tão esfomeado quanto o Lúculo. Então ele vai seguindo numa medida mais tranquila, numa questão mais pacifista. Ele vai com mais calma e nisso ele ganha a guerra contra o Tigranes, alguma coisa assim. Eu vou brincar aqui o nome dele, Trigliceríades. E aí ele volta. Na volta, ele passa por alguns reinos que ele vai firmando paz, vai firmando acordos, Pompeu foi o grande imperador, o grande general que fez isso. Ele foi fazendo grandes acordos, reorganizando. Ele que torna, Lúculo lança as bases para uma Roma imperialista. E Pompeu ele dá continuidade a esse trabalho. E aí quando ele chega em Jerusalém, ele sitia Jerusalém, ele domina Jerusalém. E quando ele chega no templo para pegar o ouro, para pegar as coisas, ele fica fascinado e ele acha estranho, porque todos os outros povos que ele tinha dominado, até ele mesmo,
os deuses deles eram de ouro, eram estátuas, eram isso, eram aquilo. E eles chegam lá, adentram ao segundo véu, né, o lugar santíssimo. E ele fala, mas peraí, aqui não tem nada. Não tem nada aqui. Só tem um cristalzinho de ouro aqui, mal humilde. Tem umas coisinhas aqui, tem um bando de perfume ali e tal. Cara, que povo estranho. E aí, ele sai sem saquear o templo ali, né, basicamente. Ele sai. E esse ponto é importante que eu preciso mencionar aqui. Segundo consta nesse livro Grandeza e Decadência de Roma. Que eu preciso mencionar. Ele simplesmente sai, conversa com as lideranças de Jerusalém depois de ter dominado ela, e ele fala o seguinte, ó, vocês querem que Jerusalém seja independente? Jerusalém vai ser independente, mas vocês vão me pagar tanto de imposto. Isso eu estou falando por volta do ano 60 a.C. É uma empresa que foi tomada, um momento de guerra, que foi dominado antes, no ano 60. Né? Então isso é interessante você saber, antes de Cristo. E aí quando a gente chega no período de Cristo, a gente compreende por que os judeus eles eram submissos a Roma. Por quê? Porque há mais de 60 anos eles já estavam sob jurisdição romana, mas não era qualquer jurisdição. Eles eram um estado independente, de certa forma, eles tinham alguma autonomia, mas eles deviam pagar imposto, pagar um tributo por essa liberdade. E fora que se tivesse algum problema interno, também Roma ajudaria. Ninguém viria invadir eles assim de graça, entendeu? Então Pompeu vai, pega alguns judeus e pula fora. Volta para Roma, que era o que ele queria fazer. Pompeu já estava há muito tempo desgastado pela guerra, tá? Não era tão esfomeado como Lúculo, e ele volta. E aí nisso, quando ele volta cheio de glória. Né? É muito interessante. E aí, gira-se até em torno, assim, que enquanto todos os outros templos dos outros deuses foram saqueados, lembrando que é o seguinte, no mundo antigo, quando você saqueava o templo de uma cidade inimiga, o templo ele significava o quê? Ele significava o culto de adoração, mas também de proteção. Como assim? O Deus dessa cidade me protege. Ah, o meu Deus me protege. Quando chega o inimigo e domina e tira tudo e saqueia o seu templo, está dizendo o seguinte, ó, seu Deus ele é tão incapaz que não protegeu a sua cidade, eu estou levando tudo que vocês têm. Compreende? Então, essa era a importância. E quando Pompeu bate o pé, pisa o pé em Jerusalém, pisa o pé no templo, ele não faz isso. Ele simplesmente vira as costas e vai embora. E então isso gerou uma certa afamação em Jerusalém, né? Dizendo que o Deus de Israel protegeu a cidade, isso, aqui. Então, você tinha algo nesse gênero, uma crença nesse gênero assim. Por quê? Porque todos os templos foram saqueados, menos o de Jerusalém. Ah, sacanagem, né? Pô, né? Tá ligado? E aí se constrói essa política, né? E esse um século antes de Cristo, principalmente ali por volta do ano 70, 60, que começa a estabelecer o triunvirato, né? Eu acho que o triunvirato... Deixa eu ver se eu não estou usando a palavra triunvirato de maneira errada, minha gente. Me perdoe, tá? Triunvirato se refere ao período de Crasso, né? Triunvirato. Pelo que eu lembro na história, triunvirato é isso mesmo, pelos generais Crasso, César e Pompeu. Exatamente. É isso aí. Quando ali, por volta desse período, depois dessa conquista de Jerusalém, depois da volta dessa empresa pela Ásia, desse momento de dominação, ele volta, e aí junto com César e Crasso, eles formam um triunvirato, e ali você tem a Roma no sentido imperialista, aquela Roma mercantilista que saía dominando pela guerra. Né? E claro que Jerusalém estava independente. Tinha que pagar os impostinhos? Tinha. Tinha que pagar os impostos? Tinha, mas ela era independente. E aí faz sentido o porquê que de volta e meia tinha algumas legiões em volta de Jerusalém. Por que havia essas legiões? Para manter a paz na região da Ásia. Na verdade, no 4º capítulo tem a relação romana com a Ásia, mais especificamente. Mas aqui nesse livro aqui eu já tive uma elucidação. E aí o que acontece? Quando no período de Jesus, 50, 80, 90 anos depois, põe aí 60 a.C., mais 30 da vida de Cristo, 80 anos depois, você percebe que você tem tropas romanas dentro de Jerusalém. Por quê? Para manter pacificada a cidade, para manter
o recolhimento dos impostos. Né? Porque nesse período as legiões romanas elas começam a ser mais mistas. Né? Nesse contexto as legiões romanas começam a ser mistas. Como assim mistas? Não tinham só italianos, etruscos e tal como antes. Agora tinha um tanto de gente, trácio, grego, árabe e por aí vai. Então as legiões romanas elas passaram nesse período aí de expansionista, passaram a conter egípcios e por aí vai. E aí nós chegamos chegamos ao contexto do Novo Testamento, que é o foco que eu estou dizendo. Então compreender esse pano de fundo histórico fica mais fácil você entender essa relação que os judeus tinham com os romanos. Claro que você ter alguém te cobrando impostos, você fica infeliz. Então você cria facções políticas que odeiam isso. Facções políticas que acham ruim o domínio romano na região, a proteção, né, a proteção romana. E assim vai. Né? Então os ânimos e a questão de dominação já vinha há muito tempo. E é isso. Né? Mas eu fiquei extremamente fascinado de saber que Pompeu pisou o pé em Jerusalém. Que Pompeu poupou, de certa forma, a cidade de ser uma cidade escrava. Né? Falou, vocês vão ser independentes, vocês vão ter liberdade. Liberdade tanto essa, que Jerusalém, por exemplo, as moedas romanas, elas tinham muitas vezes a face do imperador ou a face de um deus. Quando essas moedas chegavam em Jerusalém, os rabinos não permitiam, os líderes judeus não permitiam. Tanto que os romanos eles permitiram que as moedas fossem cunhadas, né? Fosse criado um tipo de moeda cunhada, só com um símbolo de animais, alguma coisa assim, para representar alguma coisa, para não dar treta. Para você ver a tamanha independência e liberdade que gozavam os judeus no período do Império Romano. Né? No período do Império Romano. E qualquer reclamação que um judeu fizesse aos governadores romanos, de certa forma, era atendida. De certa forma, era atendida. Tanto que eles quiseram matar Jesus, os romanos atenderam isso. Né? Então, é uma relação que é tensa. Né? É uma relação tensa, mas ela foi uma relação que, de certa forma, permitiu que o cristianismo se expandisse. Por quê? Porque se Jerusalém fosse uma cidade completamente submissa, escravizada pelos romanos, talvez o cristianismo não tivesse crescido tanto, se difundido tanto, quanto ele o fez. É isso. O vídeo de hoje finalizo por aqui. Se gostou desse vídeo, deixa seu comentário, compartilha com algum amigo. Tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe vocês. Obrigado por acompanhar nosso trabalho e fiquem com Deus.